Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. Eu vi que vocês mandaram muitas mensagens nessa semana que eu fiquei dodói. Obrigada pelo carinho de vocês, pelas orações. Eu tenho diabetes, gente, tenho anemia, então qualquer gripe que eu pego, por mais virose que seja, que seria um resfriado simples, vira um negação. Então eu fiquei 4 dias bem ruim depois de voltar de uma viagem que eu fiz, foi um casamento em Barretos, e cheguei já na segunda ruim em casa. Acho que eu tomei a friagem da madrugada, parar no posto, essas coisas, a gente viajou de madrugada, ajudou bastante. E aí tinha uma viagem para esse final de semana aqui, quando deu quarta-feira, eu com febre, dor no corpo, moída, dor na garganta, mas não saía. Comecei a orar, Senhor. Tinha um evento com as irmãs, tudo pago já, bonitinho, planejado, mais de 4 meses. Eu já não vou poder ir. Foto das mulheres no hotel, fim de semana, hotel spa, uma coisa linda. Como que pode? Não será, já não será. Não foi na quinta, eu acordei bem melhor. Minha voz foi voltando e eu consegui viajar na sexta-feira, sem febre, só com um pouco de dor no corpo mesmo, com a voz praticamente já 100%. E foi um fim de semana maravilhoso. Quero aproveitar aqui para mandar beijo para essas mulheres que estiveram comigo. Deixa eu ver se eu lembro o nome de todas. Vamos lá. A Lene, sua linda. A Ana, maravilhosa. A Neiva, a nossa grande mulher sábia da Bíblia. A Cida, a dona Neuza Rodrigues, igual minha mãe, um doce de pessoa. A Fran, um docinho de pessoa. A Andréia, pude conhecer muita gente maravilhosa. A Marcela, graças a Deus. A Daiane, peraí, quem mais? Foi bastante. Estava eu, a Sara, a minha mãe teve com a gente, outra dona Neuza, gatona, gatíssima. A Mica, que eu conheci, muito linda. É, acho que tem mais, tá faltando um, deixa eu ver. Marcela Fone. Ai, gente, tá faltando uma só, deixa eu olhar, será? Hum. Priscila de Sumaré, uma maravilhosa irmã também. Ai, foi muito bom. Voltei edificada, foram momentos assim, a gente tem que praticar comunhão. E falando em como eu vou falar sobre o que a gente conversou lá amanhã, no cafezinho de amanhã, a importância desses momentos, testemunhos como isso, nos enche, né? Nos transborda de alegria por ter conhecido a Cristo. Mas hoje, era seu cafezinho? Desculpa, gente, ainda estou um pouco gripada. Peguei um chá para ajudar aqui, para desconstruir o restinho que ainda ficou. A gente estava falando dessa revistinha no último cafezinho que a gente fez, que fala acrescente a sua fé, mulher cristã. E a gente estava falando exatamente de fé, né? Essa é de 1981. E aí a gente viu uma história sobre um avião que deu pane. E aí os tripulantes, o piloto lá teve que decidir se ia seguir o aparelho do avião que estava indicando para um lado ou a bússola que estava indicando para outro. E acabaram escolhendo o que o mecânico, aquela parte mecânica lá, inteligência artificial do avião, indicou. E não confiaram na bússola, acabaram caindo, se perdendo num deserto e preferiram a tecnologia tão avançada do que aquele instrumento tão simples, tão direto, tão difícil de dar problema, que a bússola é usada até hoje em dia, exatamente por isso, tão seguro. E aí nós vimos que muitas vezes a nossa fé, ela é tão enchida de coisas e coisas que não estão no Evangelho, que acabam tirando a nossa direção, ou nos colocando em dúvida, ou impedindo que a nossa fé cresça, nos impedindo de buscar mais fé. E aí nós vimos, né, esse é um estudo tripartite, ele é dividido em 3 partes, tripartite. Nós vimos então na primeira parte que a fé bíblica, ela não é o oposto do conhecimento, não é uma fé cega,
não precisa ter sabedoria, conhecimento, não precisa estar. Pelo contrário, é necessário estudar as partes da Bíblia de várias formas, historicamente, do grego, no hebraico, desde os primórdios, né, da escritura da Bíblia, fazer comparação aí de traduções, e você pode estudar geologia, geografia, história, para ir acrescentando, né, além da teologia, que é o estudo, né, das coisas de Deus, teologia bíblica. Você também pode ir estudando as coisas terrenas, históricas, comprovações, artigos, e ir comparando e acrescentando, né? Então, não é uma fé cega. Nós também vimos que a Bíblia, a fé bíblica, ela não é um salto além das evidências da prova. Então, são várias provas cientificamente comprovadas, os acontecimentos bíblicos, as histórias bíblicas, a existência de Jesus, e, né, várias coisas que, como eu disse, muitos cientistas tentam provar que não existiu, acabam provando que aconteceu igual à arca, que encontraram, né, os restos da arca, igual às pragas do Egito, que conseguiram comprovar que aconteceu na ordem que aconteceu, que Deus usou a natureza, o vulcão, e todos os acontecimentos foi dando de acordo com o que está na Bíblia, cronologicamente. Então, Deus é dono de tudo, ele usa o que ele quiser, né? E é maravilhoso. E aí ficou faltando a gente estudar a parte que fala: a fé bíblica não é parceira da dúvida. Exato. A fé bíblica, a fé na Bíblia, na presença e na pessoa de Deus, nos acontecimentos e na vida de Cristo, ela não é parceira da dúvida. E a gente vai ler esse restante desse artigo para a gente concluir. Essa revistinha maravilhosa. E ela começa falando assim: então, enquanto todos os crentes podem algumas vezes ter dúvidas, este é um estado psicológico mental. A dúvida não é uma parte necessária do cristianismo, pois a evidência adequada, que primeiramente nos convenceu, permanece disponível para ser reexaminada. Para convencer e condenar novamente. O valor dessa evidência é o objetivo. É independente das mudanças na mente do cristão. Por exemplo, você sabe que George Washington realmente viveu? Se sua resposta for não, eu apenas creio que ele viveu. Releia o parágrafo 1. Quer você sinta no momento que sabe ou não isso, é possível você vir a saber que ele existiu. Evidência inegável nos leva a essa conclusão. Seu conhecimento sobre isso é indiferente, baseado em testemunho, porém certo. Essa questão também ilustra a diferença entre provar uma proposição e prová-la. Prová-la a mim, no caso. A primeira operação é objetiva e lógica, enquanto que a segunda é subjetiva e psicológica. Se o Washington existiu, então ele realmente existiu, quer você duvide ou nunca venha aceitar o fato. Embora a discussão acima não pareça acadêmica, suas implicações mantêm o equilíbrio entre a vida e a morte, como aconteceu com a tripulação lá do Lady Bigwood, que é o nome do avião lá. As autoridades acreditam que os membros da tripulação não poderiam andar mais de 35 milhas em um calor de 130 graus sem água. Todavia, foi somente em maio de 1960 que uma trilha de sapatos e paraquedas levou os pesquisadores a um grupo de corpos a 75 milhas do local do avião. A tragédia histórica da fé colocada no objeto errado foi contada no diário encontrado com um dos pilotos. E eles tinham a certeza que a base não estava muito longe, ao norte, e por isso tentaram sair do deserto, porque o avião estava indicando no seu aparelho tecnológico norte. Após uma semana andando durante a noite e dormindo durante o dia sob o paraquedas, perderam as forças. 3 homens, Shelley, Respinger e Moore, separaram-se para buscar ajuda, enquanto os outros, cegos pelas tempestades de areia e exaustos pelo calor, ficaram para trás. O diário diz que o grupo continuava a orar a cada noite pelo seu resgate. Mas os registros no diário começam a se tornar cada vez mais curtos e menos detalhados, até que no dia 17 de abril,
A anotação final dizia somente: uma noite muito fria. Oh, meu Deus, tadinhos. 2 dos outros 3 tripulantes foram encontrados, um a 25 milhas mais para o norte e o outro a 42 milhas, isto é, a 116 milhas do avião. O terceiro corpo nunca chegou a ser encontrado. Assim, como a tripulação do avião, nós temos um instrumento, a palavra de Deus, a nossa bússola, né? O qual pode nos guiar para casa se nós seguirmos com fidelidade. Muitos recusam suas orientações, e todos os que fazem tal coisa estão condenados a vagar para sempre numa noite fria. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Está lá em Hebreus 11:6, a passagem. Então, por mais que muitas pessoas que não têm Deus, que não creem, possam bater na tecla de que uma fé cega, não é uma fé evidenciada, uma fé provada, uma fé que carrega assim, conhecimento, busca, pesquisa, e temos Deus, né? Já cremos, já temos o principal. Claro que o Senhor diz, mais bem-aventurado aquele que crê sem ver. Nós não vimos a glória de Deus, mas olha quantas evidências temos, né? Não precisamos ver a glória de Deus. Claro que um dia eu quero abrir meus olhos para o céu e contemplar, né? Deus, Jesus, o nosso mestre, os nossos irmãos que já partiram, os nossos heróis da fé. Ai, que delícia vai ser, né? Ver todas vocês, todos os nossos irmãos, a igreja do Senhor lá reunida por uma eternidade adorando o nosso Pai, vivendo, né, na luz de Jesus. Quem não suspira com isso? Mas até lá, que mantenhamos a nossa fé. Então, alimento para a fé. A fé vem pelo ouvir, então não falte dos cultos. Culto é mandamento, vai se encher da palavra do Senhor. Vem pelo ouvir, estude, né? Faça curso de teologia, de acordo com a Bíblia, teologia bíblica, porque a teologia de homens não salva ninguém, quem salva é Jesus. Estude a pessoa de Jesus, mergulhe nos ensinos de Jesus, nas cartas, nos evangelhos, nos ensinos dos apóstolos. Aprenda a copiar Jesus. Jesus diz: quem me ama me obedece. Vamos obedecer, a gente tem que saber o que obedecer, né? Sempre o nosso parâmetro, a quem a gente deve imitar, como o próprio Deus falou: esse é meu filho amado. A Jesus, a gente tem que obedecer a ele foi dado toda a glória no céu e na terra, a igreja é dele, então é ele que a gente tem que copiar. Se você pegar um pastor, um professor, um conselheiro, um bispo, seja quem for, que ensine diferente do que está no Novo Testamento, que Jesus mandou, então é doutrina de homem, não é o que Jesus pediu para a gente fazer. Então, escolhe Jesus em primeiro lugar, foi o que eu escolhi. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que nós tenhamos sempre disposição, Senhor, de estar alimentando a nossa fé através do estudo da Sua Palavra, buscando te conhecer mais e mais, conhecer o nosso Mestre Jesus, para nos parecermos mais e mais com Ele. Também nos dá disposição e força para ensinar o que temos aprendido, para, Senhor, estarmos sempre disponíveis para falar do amor de Cristo, que nos resgatou, que nos salvou, e que foi projeto seu, ó Deus. Que o Senhor nos use e toque os nossos lábios, e toque, Senhor, o nosso entendimento, que através do Espírito Santo a gente possa lembrar tudo que temos estudado para termos disposição, coragem, audácia, para também ensinar, Senhor, e ganhar muito mais vidas para Ti. Abençoe essa igreja nessa semana, abençoe cada irmã maravilhosa que faz parte da minha vida. Obrigado por essas irmãs que são presentes, ó Pai, que o Senhor me deu, que tem me alegrado tanto, que tem compartilhado a vida comigo, que tem me edificado, Senhor, que tem me ajudado a manter a minha fé de pé e mostrado o seu amor na minha vida. Em nome de Jesus, te agradeço por cada um. Amém. Um beijo, meninas, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.